Senhor, mas que venha sobre nós o conhecimento que vem do alto, Senhor, porque nada sabemos, Senhor, nada temos, Pai. Senhor, tudo que nós temos, Senhor, se não for nos concedido do alto, Senhor, nós não teremos, Pai. Tudo que queremos, Senhor, vem de Ti, Papai, porque nós dependemos de Ti, Senhor, nós somos dependentes, Senhor, de Ti, Pai, da Tua manifestação. Portanto, Deus querido, eu te peço, Senhor, esteja conosco, Pai. Senhor, eu te peço, envia arcanjos de guerra, Pai, para repreender, para anular, Senhor, toda a obra das trevas, Senhor. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que Satanás e seus demônios queira trazer para prejudicar essa aula, Senhor, seja amanietado agora. Em nome do Senhor Jesus, eu estabeleço, Senhor Deus, a tua presença. Espírito Santo, tu és o nosso convidado. Venha governar, Espírito Santo, eu te convido. Tudo aquilo que será ministrado, eu tomo posse, Senhor, da unção de mestre a partir de agora, que eu saiba, Senhor, ministrar, Senhor, e ensinar com a tua sabedoria. Amém e amém. Glória a Jesus. Vamos lá. Amém. Tudo perfeito. Vamos começar nossa aula de número 21. Vamos falar da obra da restauração, né? Então, Jesus, ele veio o quê? Para nos curar, para nos libertar, né? Jesus, ele veio trazer muitas coisas para gente, muitos fundamentos. E além de tudo, ele veio também para nos restaurar, tá? Então, para você entender, a salvação é o início de tudo, é só a primeira coisinha. Depois que você vai lá, levanta a sua mãozinha, aceita Jesus, depois que você entra no batismo, então você vai seguir ali uma série de protocolos e coisas que vão acontecer na sua vida, tá? Todos os lugares pelos quais você passou, desde a tua jornada, desde a primeira vez que você aceitou Jesus, eles foram necessários, né, para o teu crescimento. Não tem lugar que a gente passou que a gente pensa, nossa, meu, quanto eu sofri naquele lugar, ou o quanto eu aprendi, o quanto foi bom. Então, todos os lugares que nós passamos, eles vão ali trazendo fundamentos para a gente, tá? Então vamos lá. A restauração é o processo contínuo do reino em todas as áreas, tá? Então, para você entender, a obra, se você quiser anotar, a obra da restauração em minha vida, ela é contínua, tá? É contínua, você vai sendo restaurado. A Bíblia vai nos ensinar, se você quiser meditar depois no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, ok? Então, o que que a palavra do Senhor está nos dizendo? Existiam obras já preparadas para a gente praticar. Boas obras. Antes, muito antes que a gente andássemos nelas, porque nós somos criação de Deus. Então, existe um plano específico, uma missão específica para cada pessoa. Muitas vezes, o que que acontece na maioria dos casos? Essas missões, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, elas são o quê? Resistidas ou até interrompidas, né, por causa do nosso adversário. Dependendo aonde você nasceu, aonde você cresceu, seus pais não te apresentaram o evangelho, você cresceu aí num contexto cultural, de repente seus pais eram católicos, enfim. Nós viemos de uma realidade onde os nossos pais, eles não eram cristãos, né? A maioria aqui. E não nos apresentaram o caminho da verdade. Como também tem casos que os pais eram até cristãos, mas assim, era aquele evangelho raso, enfim. E desde cedo, o mundo, ele vai implantando dentro de nós ideais, valores distorcidos, crenças limitantes. E aí a gente cresce nesse ambiente e por muito tempo a gente deixa de viver aquilo que Deus realmente tinha preparado para as nossas vidas, né? Eu lembro que quando eu dava mentoria, às vezes as pessoas chegavam em mim, ai, pastora, toda a minha família, ai, vai ser assim mesmo na minha vida, nenhuma mulher deu certo em casamento, eu também não vou dar, todo mundo vive apertado, todo mundo endividado, a pessoa cresce naquele contexto e ela aceita aquilo, né? Aquilo que o diabo fala para ela, ela acaba aceitando. Então, depois que aquela pessoa, ela conhece a verdade, ela passa por um processo de libertação,
Qual que é o maior erro dessas pessoas? Ela acha que agora tudo vai ser restaurado de forma automática, mas não é assim que funciona. A restauração ela é gradativa. Então imagina que alguém, tá? Você pode imaginar agora uma pessoa que ela passou a vida inteira mentindo, enganando, roubando. Quem nunca conhece essas pessoas, esse charlatão, né? A pessoa rouba, vive no pecado, fazendo um monte de coisa errada. Aí de repente aquela pessoa se converte. Aí você acha que é do dia para a noite que aquela pessoa vai ser abençoada financeiramente? Não. Ela vai viver um processo dolorido. Por quê? Deus vai tratar, dependendo das coisas que ela aprontou, Deus vai tratar o caráter dela, vai moldar a mente dela, vai gerar um arrependimento genuíno e conduzir aquela pessoa a uma transformação real. Não é de um dia para a noite. Eu lembro que uma vez, numa mentoria, eu atendi uma prostituta. E aí ela falou assim pra mim: Olha, pastor, eu quero abandonar, eu não aguento mais, mas assim, eu sou acostumada com meus luxos, né? Eu não sou acostumada a pegar no pesado, né? Eu tenho uma alta renda aí de 20, 30 mil reais, comprei apartamento, e agora eu não quero mais viver disso, eu aceitei Jesus. Aí eu fui muito sincera com ela, eu falei assim: minha querida, agora você vai viver um processo, você vai ter que suportar. Você não acha que você vai abrir um negócio, teu negócio vai explodir de vender. Você deu muito dinheiro para o reino das trevas, você financiou coisas, você destruiu casamentos, né? Você foi um instrumento do diabo aqui na terra. Então, Deus ele te perdoa? Te perdoa. Mas você vai passar por um processo de restauração, vai precisar vir um quebrantamento, um arrependimento. Você vai ter que ter justiça agora nas tuas mãos, todas as injustiças que você praticou. Então, eu fui muito bem clara com ela. Eu lembro que no começo ela comprou um freezer, né? Aí ela falou assim: Ah, eu vou vender salada de fruta. Aí ela foi, fiquei com uma pena dela, porque ela não vendia nada nos primeiros dias. Eu lembro que no começo eu ajudava muito ela, eu mandava: Ó, vou mandar um Pix pra você e você dá aí pra morador de rua. Mas assim, aí o senhor começou a me cobrar, falou assim: Você não tá deixando ela passar pelo processo. Aí é fácil, ela tá indo, você tá dando dinheiro pra ela. Deixa ela passar no estreito. E ali ela começou a passar, né? Depois não tive mais notícia dela, ela não me mandou mais mensagem, né? Também não quis perguntar para não constranger, mas enfim, né? Eu oro para que realmente ela tenha perseverado. Muitas pessoas, elas aceitam Jesus, elas passam por libertação, mas elas não têm, né, aquela perseverança de suportar os processos, porque elas tinham as coisas no mundo muito fáceis. Então é igual a pessoa que era, vai, vendia droga de repente. Eram esses homens que emprestam dinheiro e cobra com juros, é tipo agiota. Aí a pessoa, o dinheiro era muito fácil para ela. Por que que as pessoas, é difícil elas se converterem? Porque as coisas, a porta é estreita. Com Jesus, as coisas é mais estreita, não vai ser fácil, você vai ter que abandonar. Então, muitos não conseguem perseverar nesse processo. Quantas pessoas, gente, eu vi passar na minha caminhada? A pessoa ali, é igual um jovem, não sei se vocês já viram, eu vou falar que a gente está numa aula fechada. Tem um jovem na internet que ele ficou bem famoso. Ele era ex-candomblessista. Aí ele ficou bem famoso, ele tem um monte de tatuagem no rosto, não sei se vocês já viram, né? Só que assim, esse jovem é uma pena assim que ele, infelizmente, né, não tem uma pessoa ali, porque se sou eu, meu amor, se acalme, saia da internet, vá pro seu secreto, vai orar, vai jejuar. Esse estágio que você tá é lá na frente, meu querido. A fama não é agora, tá? Primeiro você vai ser restaurado, primeiro você vai se arrepender. O cara aceitou Jesus ano passado, gente. Aí já tá gravando live com as pessoas, ensinando coisas. Esse é o maior erro. Gente, não cometam esse erro. Viva o processo de vocês. Você parou de aprontar ontem, amanhã você já quer pastorear, já quer ensinar. Então não dá, gente. A restauração, muitas das vezes, ela vai demorar. Na vida desse jovem, infelizmente, ele tá pulando processos, ele tá pulando etapas. Vamos orar ao Senhor para que ele não caia, né? Vamos orar, mas assim, é muito perigoso o que ele está fazendo. Satanás, ele só quer isso aqui, ó, para entrar. Então é muito triste essa exposição desnecessária. Agora no momento o quê? Dele tá tendo um acompanhamento, porque são muitos demônios, vai ter manifestação. Para o quê? Aí agora a pessoa, ela inverte as coisas. Aí ela já quer o quê? Fama, antes de passar pelo amadurecimento. O Senhor, ele precisa te amadurecer primeiro. Então vamos lá. É necessário que Deus trate o quê?
o teu caráter, molde a tua mente, gere um arrependimento. E essas coisas é impossível, elas não acontecem do dia para a noite, tá? Por isso a gente precisa entender que todas as áreas das nossas vidas, elas vão sendo restauradas e alinhadas, se você quiser anotar, conforme a vontade de Deus. Como assim, pastora? Então Deus, ele não quer que tudo seja alinhado ao mesmo tempo? Sim, pode ser que tenha coisas que vai demorar o teu processo. De repente, você vem de muita prostituição, né, de muita lascívia, de muita imoralidade, você vai viver um processo. Talvez você está separado, você está solteira, você está esperando um varão, mas foi muita imoralidade. Deus primeiro vai te restaurar, vai te limpar, até que o Senhor venha preparar uma pessoa para você. Aí a pessoa, ela não quer esperar, ela já quer pular as etapas. Então tem coisas, entenda isso, vão sendo alinhadas no tempo do Senhor. No processo, a obra da restauração, ela é o quê? Ela é gradativa porque Deus, ele vai ao longo, né, da nossa jornada, ele vai enxertar em nós uma nova natureza. E à medida que andamos nessa natureza de Deus, as coisas vão sendo pouco a pouco restauradas, tá? Então entenda algo. A primeira e maior restauração. Ser restaurado do estado do pecado para o estado de santidade, ou seja, você estava em pecado, agora você vai andar em santidade em alinhamento com Deus. Então, qual que é o princípio? A obra da restauração, ela não é estética, ou seja, Deus ele não vai começar mudando em você o externo, o que é visível. Muitos confundem isso. Aí a pessoa vai lá, aceita Jesus e ela acha que colocando um saião, um cabelo lá no pé, não é essa a restauração que Deus está procurando. É claro que isso faz parte. Quando o Espírito Santo chega, ele vai mudar as tuas vestes, ele vai mudar a tua fala. Por exemplo, eu falava palavrão, eu era cheia de, né, de gírias. E aí o Senhor, né, ele foi moldando isso em mim, ok? Então vamos lá. Entenda algo. Isso não é estético e nem visível. A restauração verdadeira, ela começa na essência do ser humano, no espírito, ok? Que é onde ocorre a nova criação. Quando o espírito é restaurado e alinhado com Deus, essa restauração passa a transbordar para as outras áreas da tua vida. Então, primeiro, Deus vai alcançar o quê? O reino da tua alma, a tua mente, as tuas emoções, teus sentimentos, o teu caráter. Vai promover uma mudança de mentalidade. Você vai passar por um processo de cura interior. Os seus valores vão ser alinhados. Como assim, pastora? De repente você é uma pessoa que você não consegue ali, quando você tá ali no estresse, você acaba contando uma mentirinha pra você ali, não se expor ali com a pessoa. Gente, quanto mais Jesus é revelado em você, eu vou contar uma coisa minha, tá? Eu tava lá na Emigrar, né? Aí a menina foi, uma diaconisa, né? Acho que a diaconisa, ela falou algo pra mim. Aí eu respondi pra ela. Só que eu não falei a história inteira, eu contei pela metade. Pra ela entender todo o contexto. Aí quando eu fui sentar, a o Espírito Santo ficou me incomodando. Meu, isso aí pareceu mentira. Meu, eu fiquei agoniada. Eu voltei lá, irmã, não foi assim. Aconteceu também isso, isso, isso. Você me perdoa. Porque você fica num estágio, né? A santidade do Senhor, ela tá tão viva em você que quando sai um negócio, sai uma coisa meio torta, na hora tu já, não, peraí, não foi assim. A história, aí na hora eu voltei, já contei. Ela, não, fica em paz, pastora, tal. Mas por quê? Você não pode demorar para se corrigir, porque o diabo, ele é rápido para te sentenciar. Tu fez o negócio aqui, né? Ele vai numa velocidade a 1.000 por hora lá, já para te acusar no tribunal de Deus. Então, qual que é o interessante? Meu, fez uma meleca, falou mal de alguém, fez uma besteira. Ai, pastora, vai ficar chato. Meu, que fique chato para a pessoa, mas não fique chato para Deus. O processo de restauração, meu querido, é isso. Você vai ter que se indispor com pessoas, tá? Você muitas das vezes vai falar coisas, as pessoas não vão gostar, você vai lamentar, mas a verdade ela vai precisar ser dita, ok? Então vamos lá. Isso daí vai se manifestar no teu corpo e na vida prática. Aí o que que vai refletir nos teus comportamentos, decisões, relacionamentos, finanças e estilo de vida, ou seja, vai refletir em tudo. Não reflete na tua alimentação, você parou de comer besteira, você não aguenta, mas você pensa assim 1.000 vezes. Falei, meu, eu não posso. Vai começar o que? Impactar em tudo. Então, a restauração, ela não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus, ele transforma a raiz
antes de tocar nos frutos. Quando o espírito ele é governado por Deus, a tua alma vai aprender a se submeter e o teu corpo vai passar a expressar de forma visível aquilo que já foi restaurado no interior. Ou seja, não adianta. Eu estava acompanhando uma ovelhinha, né? Já tem um tempo que eu acompanho ela. Aí não adianta, ela sempre tá com um shortinho e de cropped. Eu vejo nas fotos, aí não adianta eu falar, é o Espírito Santo que tem que convencer ela, né? E é uma coisa assim, é tão constrangedor, porque, né, é uma coisa assim que chama atenção, só que a pessoa ela não se toca. Por quê? Porque ela não tem uma busca intensa com o Senhor para que o Espírito Santo venha convencer da exposição do corpo dela. Então não adianta você querer fazer a parte do Espírito Santo, não vai rolar. Tá? O que a gente pode fazer por essas pessoas é orar por elas, tá? Mas o que vai manifestar no externo é o Espírito Santo. Então não adianta você ir lá, você tem que tirar esse piercing. Você tem que aí cobrir essa tatuagem, por exemplo. Eu tenho algumas tatuagens pelo corpo, mas aí tem gente que fala assim: ah, não, é bom você mostrar a tatuagem para as pessoas verem da onde Deus te tirou. Gente, vocês vão me desculpar, eu não me sinto bem com isso. Não, eu não quero ter essa lembrança, sabe? Eu não me sinto bem, de repente eu tô ali, aí eu posso até desmotivar alguém, escandalizar um irmão, porque não é todo mundo que entende. Aí a pessoa vai ver você lá com a tatuagem, que a pessoa vai pensar, meu, pode ser recente, porque a tatuagem tá com a cor bem viva, foi em 2020 que eu fiz. Então, pessoas, meu, essa tatuagem é recente. Eu sei que aí vai de cada um para cada um, mas você tem que entender que a palavra do Senhor vai nos dizer, se você fizer algo que vai ser uma pedra de tropeço, vai fazer alguém tropeçar, não faça. Então, assim, a gente vai sendo ministrado pelo Espírito Santo. Então, eu lembro, gente, que eu tinha umas calças super coladas, né? E ali acabava desenhando o meu corpo, aí acabou já, isso eu não me sinto mais bem, né? Então, minhas calças pareciam um saco, aquelas calças folgadonas, eu tento ainda ficar um pouco elegante, coloco ali um blazer. Por quê? Porque essas transformações é o Espírito Santo que vai trazer para você. Então não vai adiantar a gente falar, olha, irmã, você tá com uma calça colada, tá apertando aí seu bumbum, meu, é o Espírito Santo que vai ter que falar isso para ela, entende? Então, a obra da restauração é isso. Por isso que eu falo para vocês, chegou um novo convertido na igreja, chegou uma pessoa, não adianta você querer começar a falar essa obra, esse convencimento é o Espírito Santo que vai trazer para a pessoa. Não vai adiantar, nossa, se toca, que roupa, não vai. Você vai ter que guardar o seu coração, orar pela pessoa para que essa obra venha a ser completa na vida de uma pessoa, tá? Então, continuando. Restauração envolve o quê? Voltar ao original. Na fala restaurar, como voltar a uma condição anterior. Ou seja, você ser o que você foi criado para ser. A restauração da Bíblia, ela não é somente voltar ao que era, é ser reconfigurado pela obra da cruz, retornando ao projeto de Deus, ou seja, você vai passar por uma reconfiguração. Olha, gente, isso daí eu falo sem medo de ser feliz para você. Se você ainda não passou, de duas uma, são três opções para você. Se você não passou, você vai passar. Ou você já passou, ou você tá passando. É o reset. Deus vai fazer um reset em você. Tudo vai reconfigurar. É igual quando você pega o seu celular, aí você não coloca lá, restaura as configurações de fábrica. O Senhor faz isso com a gente. Vai vir tudo aquilo ali, você vai ter que desaprender um monte de coisa. Para quê? Para ser o projeto original. Então, vamos compreender a palavra restauração a partir da sua raiz, para nos ajudar a entender que ela envolve retornar a uma condição original. Porém, o plano de Deus não se limita a simplesmente repor o que foi perdido ou voltar ao ponto inicial da história. Então, entenda algo. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Não adianta você falar para mim assim, ai não, pastora, não, é impossível eu cair, eu já tô já no meu ápice. Cuide para não cair. Eu já vi casos de pessoas super receberam fundamento, fundamento, fundamento. Não vigiou, o diabo deu uma rasteira e a pessoa se afastou. Então, é forte. Então, dê crédito, dê valor à restauração. Aguarde o processo da tua restauração. Não queira pular essa etapa da restauração, porque você pode cair feio. Tem coisas que você acha que você venceu e você ainda não venceu, ok? O plano de Deus não se limita a simplesmente repor o que foi perdido.
Na perspectiva do reino de Deus, restaurar é um processo mais profundo e mais amplo. Deus, ele não apenas devolve, ele redime. Ou seja, ele tira algo do domínio do pecado, da corrupção, da perda e o coloca novamente sob o seu governo. Em seguida, Deus vai fazer o que contigo? Ele vai te regenerar, vai criar algo novo no teu interior, uma nova natureza em Cristo. Além disso, Deus vai reposicionar a pessoa espiritualmente, alinhando essa pessoa novamente ao propósito dela, a identidade, a herança, né? Então, existem coisas que foram desviadas, que foram interrompidas. Então, tudo isso que aconteceu na sua vida, Deus vai trazer o quê? Uma restauração. Ok? Então, a restauração bíblica, ela não é um simples retorno ao passado, mas um avanço redimido. Deus, ele vai pegar aquilo que foi quebrado e pela sua graça, ele não apenas conserta, mas ele transforma, te amadurece e vai te conduzir a viver algo maior do que aquilo que foi perdido. Então, isso é lindo. O que que Deus faz com a gente? Você perde algo, é como se Deus estivesse falando assim, ó, você perdeu uma maleta de 100 mil, um exemplo. Aí na tua cabeça, Deus vai restituir essa maleta de 100 mil, mas não é assim. Ele vai te dar esses 100 mil e mais 1 milhão. A obra da restituição, ela acontece dessa forma. Deus vai te dar além do que você perdeu. Então imagina que é, eu me posicionei em Cristo em 2021. Então imagina que desde o meu nascimento até 2021, eu perdi muitas coisas. Eram muitas coisas que era para eu viver. Muitas coisas com meus 18, com meus 19, com meus 20, né? O diabo me roubou muito tempo. Então, o que que o Senhor faz? Ele começa a restituir isso. Não apenas o que eu perdi, ele dá como se fosse em porção maior pra gente, ok? Então, vamos lá. Tudo no natural é condicionado pelo espiritual. O espiritual, ele governa o emocional, o financeiro, o conjugal e o físico. Nenhuma restauração completa pode ser apenas humana. Embora as ferramentas naturais elas possam te ajudar, te auxiliar, mas a verdadeira restauração ela precisa ser espiritual. Então não adianta, você pode ir no psicólogo, né? Você pode ir ali numa terapia, mas isso é o quê? É limitado. Isso vai ter um limite, ok? Então, vamos lá. No mundo espiritual, que as causas, elas são estabelecidas. Ou seja, o natural apenas reflete aquilo que já foi definido no espiritual. Tu tá entendendo isso? Então, as coisas, elas são manifestas no espiritual primeiramente e depois elas vêm para a realidade do mundo físico. Em outras palavras, os conflitos, as desordens, os bloqueios que se manifestam no corpo, nas tuas emoções, nos teus relacionamentos, nas tuas finanças, não surgem de forma isolada. Elas são consequências de influências, alinhamentos ou desalinhamentos espirituais. Então, quando o teu espiritual está desalinhado, o natural inevitavelmente vai sofrer os efeitos, ok? Por isso, aqui tem algo fundamental para vocês entenderem. Não trate os sintomas como se eles fossem a raiz do problema. De repente, você quer tratar aquilo que apenas aparece. De repente, uma crise emocional, um conflito conjugal, uma desorganização financeira, uma enfermidade. Sem lidar com a causa espiritual, você vai apenas aliviar momentaneamente o problema, você não vai resolver. Então, você precisa entender a raiz disso. Vamos lá. A restauração bíblica, ela começa quando o governo do teu espírito é ajustado. Quando a pessoa ela se alinha novamente ao reino de Deus. E o espírito vai passar a governar. E esse governo vai começar a produzir ordem em todas as áreas naturais da tua vida. Ou seja, o governo de Deus chega. Aí você vai vivendo uma série de coisas que você vai passando a ter autoridade. Como assim, pastora Pamela? De repente você é casada. Meu, você passou por uma obra de restauração, teu casamento tá nota 1000. Você tá ali alinhada com teu marido, vocês estão servindo junto, ou seja, você já tem autoridade sobre algo, você venceu essa etapa. Só que de repente o financeiro ainda falta. Entende? Então, agora é a obra da restauração no financeiro. Para você ter o quê? Autoridade na vida financeira. Para a gente poder ser o quê? Um fundamento, para a gente poder ser um instrumento na vida de alguém. Porque como que você vai falar de algo que você ainda não venceu? Ok? Continuando. Área conjugal. Conflitos recorrentes podem ter origem em desalinhamento espiritual, ausência de princípios de Deus ou influência de um padrão herdado.
Área financeira, escassez, perdas constantes, podem refletir mentalidades, pactos, falta de governo espiritual sobre os recursos, uma série de coisas que eu falo no seminário Desatando as Finanças. Área da saúde. Enfermidades persistentes podem envolver, além do aspecto físico, desgaste emocional e opressões espirituais que precisam ser tratadas. Área sentimental ou emocional. Trauma, medo, ansiedade, instabilidade muitas vezes têm raízes espirituais que só são curadas quando o Espírito Santo de Deus governa o interior dessa pessoa. Portanto, restaurar segundo o plano de Deus é trazer o governo do Espírito para todas as áreas da tua vida. Quando o teu espiritual é restaurado e corretamente alinhado, o emocional, o físico, o conjugal, o financeiro passam gradualmente a refletir essa nova ordem. Vamos lá. O visível veio do invisível. Então, para você entender, o princípio de tudo, o mundo tangível, aquilo que a gente vê, foi gerado no intangível, no invisível. Então, Deus fala que, né, que haja luz e houve luz. Então, as coisas primeiro estavam, né, invisíveis e se tornaram visíveis. Se tudo o que existe no mundo visível foi criado a partir do mundo invisível, então, é o mundo espiritual que mantém, influencia e dirige tudo o que acontece no natural. Porque isso faz muito sentido. Tudo que foi manifestado no natural veio do invisível, ok? Então, o que a gente vê por fora é resultado do que já foi decidido por dentro no espiritual. Por isso, uma restauração verdadeira não acontece só com esforço humano ou uma simples mudança de comportamento. Ela vai exigir que a pessoa aprenda a viver pela palavra de Deus e se mover guiada pelo Espírito Santo, porque é nessa dimensão espiritual que Deus estabelece as ordens que depois se manifestam na tua vida prática. Existem dois reinos emitindo ordens para o mundo físico. Não tem como você fugir disso hoje. Existem dois reinos dando ordem: o reino do diabo e o reino de Deus. O reino de Cristo, que é o reino da luz, e o reino das trevas. Não existe zona neutra. Toda a área, se você quiser anotar isso, toda a área da minha vida está sob um governo espiritual. Toda a área, não tem coisa, não tem nada neutro em você. Ok? Não tem como você fugir. Tua área financeira, ou é o diabo ou é Deus. Nossa, pastora, é a realidade. Teu casamento, ou é o diabo ou é Deus. Todas as áreas não tem uma zona neutra, tá? Então, para cada área travada, faça uma pergunta. Qual governo está influenciando isso? E como que eu alinho isso ao governo de Cristo? Acabou. É simples. A restauração, ela depende do nível de relacionamento com a dimensão do espírito. Como assim? Quanto mais relacionamento com o espírito, mais plenitude na tua restauração. Aí a gente vai voltar lá para a aula da oração. Como que eu consigo um alinhamento e adentro a dimensão do espírito? Através da oração. Então, pouca vida de oração, pouca plenitude de restauração. Tudo, eu não canso de falar, Deus está batendo nessa tecla, não é de hoje. Preguei lá na Imigrar, preguei de oração. Tudo começa na oração. Se você não orar, não vai rolar, não vai dar certo, tá? Restauração não é um evento, é uma caminhada de relacionamento com Deus. Se alguém não sabe se relacionar com a dimensão do espírito, vai ter dificuldade de uma plena restauração. Às vezes as pessoas não entendem isso. Sabe qual é o problema de vocês? Eu vou dar aqui uma direção para vocês. O problema de vocês é que tudo, a maioria é assim. A gente quer ver as coisas tangíveis, as coisas que a gente pode tocar. O que que você precisa entender? Tem um anjo do teu lado, criatura. Tu não pode duvidar disso. Tem um anjo aqui comigo. Não duvide, não é porque você não tá vendo, porque você não tá sentindo. Ele tá. Isso é uma certeza. A Bíblia nos dá essa certeza. No livro de Hebreus, se eu não me engano, é o capítulo 1, versículo 11. Eu não sou muito boa de números. Os anjos estão a serviço dos herdeiros da salvação. Quem aqui aceitou Jesus é uma herdeira da salvação? Eu aceitei. Então os anjos estão ao meu serviço. Os anjos estão aqui conosco.
Então você precisa aprender a adentrar a dimensão do espírito. Você vai começar a declarar. Não é sobre o que você está vendo, sentindo ou ouvindo. É uma declaração. Você vai começar a declarar a palavra para você. Você vai se conectar. O que que é entrar no espírito? Você vai entrar no espírito para você conseguir se comunicar com o mundo espiritual. Você vai precisar aprender isso. Pastora Pamela, como que você entra no espírito? Primeira coisa, orando em línguas. Se você não ora em línguas, meu querido e minha querida, você vai ter que buscar esse dom de forma urgente. Vai ser a tua prioridade a partir de hoje. Você vai começar a falar em línguas. Quando você começa a falar em línguas, vai liberando o teu espírito. Quando eu venho aqui pro meu quarto orar, eu não tô sentindo nada, tá? Sou um ser humano igual vocês. Aí eu venho aqui, eu começo, rocotola, mantrequia, rabaxia, começo a falar em línguas. Aí esse falar em línguas, tu vai imaginando, você vai pensando qual que é a tua necessidade. Aí eu começo, só que ultimamente eu só fico falando que eu amo a Deus. Eu falei, Senhor, eu te amo, tá? Senhor, eu te louvo, isso no meu pensamento. Aí começa a vir a presença, é inevitável. Aí você vai começar, eu começo a falar em língua chorando. Entenda algo. Cada pessoa, ela vai manifestar um dom profético. Então tem momento que eu tô orando que eu começo a gemer no espírito, tá? Então não fica com vergonha. Às vezes a pessoa, eu vou ficar com vergonha de rugir, de... Não tem o apóstolo Robin não ensina a gente pra gente dar os rugidos no espírito? É o rugir mesmo. É rugir, é gritar. É isso mesmo. De repente, tu tá numa guerra, você vai rugir em línguas. Não tem capeta que fica na tua frente. Xerecandrequinha, começa a pular aqui. Os diabos saem tudo, gente. É dessa forma que você tem que fazer. Isso é a realidade pra tua vida. Aí tu fica com vergonha. Eu duvido, gente, um capeta fica perto de tu. Tu fazendo um negócio desse, começa a gritar falando em línguas, eles não dão conta. Eles vão sair. Existe um poder de Deus sobre as nossas vidas que você não consegue enxergar. Nós temos o poder de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele nos ungiu. Ele nos revestiu das armaduras de Efésios 6. Você precisa visualizar isso todos os dias. Eu tô falando sério. Eu tenho um capacete, eu tenho uma couraça, eu tenho uma espada. Gente, eu acho que eu tenho um machado, alguma coisa, que quando eu tô no mistério, eu subo aqui um negócio, aí eu começo assim, ó, a bater assim, ó, como se fosse um martelo na minha mão. Só que você acha, se você vê, você acha que a pastora tá louca. Mas não é. São os armamentos que você tem no mundo espiritual. Uma vez a minha cunhada falou que ela estava em oração, aí ela soltava, se ela fazia uma imagem assim, um gesto de como se fosse arco e flecha. Aí ela puxava. Aí a pessoa, meu, por isso que eu falo, tu tá no culto, não fica olhando para as outras pessoas. Começa a sentir no teu espírito qual que é o teu armamento. Se tu tá com uma espada, vai ter hora que você vai estar com um escudo, vai ter um momento que Deus vai mostrar que você tá com um machado, um cajado. Tem momento que eu pego o cajado, aí eu começo a fazer o que? Atos proféticos, eu bato o cajado no chão. Eu peguei um cajado lá no monte com o pastor. Então, isso gente, é louco, é loucura. Isso é loucura para o mundo. Mas a gente precisa manifestar isso. Tá entendendo? Vocês estão entendendo isso? Não dá mais. O ponto que a gente chegou, não dá mais para ficar com medinho do diabo. Existe algo poderoso em nós. Eu aprendi algo com o meu apóstolo. Você precisa entender isso. Isso precisa ser enxertado em você. A gente não pode deixar a morte entrar no nosso pensamento. Não deixa a morte entrar. Sabe por quê que Paulo ele foi picado por uma serpente e ele não morreu? Ele chacoalhou porque não tinha morte na mente dele. Se uma serpente te picar e tiver morte na tua mente, tu vai morrer. Você tem que tirar a morte. Por que que tem pessoas que recebem o diagnóstico, a pessoa tá bem, recebeu o diagnóstico que tá com câncer, aí ela começa a sentir o sintoma do câncer, não é? Aí dá 2 meses a pessoa morre, a pessoa tava boa, só foi receber o laudo, ela começou a manifestar o que tava no laudo. O laudo é tá repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho isso, mas você vai precisar ter fé para falar isso pro médico. Eu não vou tomar nenhum tipo de medicação. Eu te repreendo, Satanás. Sai da minha frente. O Senhor me criou, ele me fez para eu ser uma pessoa saudável. O Senhor está falando com pessoas aqui. E não sabe o que é incrível? Está escrito na Bíblia, mas isso não entra na nossa mente.
Tá escrito na Bíblia que se eu tomar um veneno, algo mortífero, não vai me causar dano. Tá na Bíblia isso. Que se eu tomar um veneno, eu não vou morrer. E por que que tem pessoas que tomam veneno, alguém dá um veneno, a pessoa faz uma maldade, a pessoa morre? Se a Bíblia está te dando um respaldo, ainda que você tome algo mortífero, o Senhor promete que não te causará dano algum. Por que que tem pessoas que têm medo da macumba, do feitiço? Isso é a realidade para a tua vida. Tudo, se o Senhor fala que não vai causar dano, não vai. Pega aquilo, você vai comer fora, vai comer na rua. Às vezes aquilo tá com uma bactéria, com uma salmonela, algo. Você vai orar e pode ter o que for ali, não vai te fazer mal. Não permita a morte entrar na sua mente. Eu aprendi isso aí mudou totalmente o contexto da visão que eu tinha das coisas e a realidade. O que que Paulo fez? Ele chacoalhou ali o braço, não foi? A Bíblia fala. E a serpente saiu. Ah, é? Veio um escorpião, uma serpente? Sai da frente, Satanás. Tu vai começar a orar e ele não vai causar nada em você. Mas a gente precisa adentrar esse nível de fé. A gente precisa entrar no reino do Espírito e entender a importância do falar em línguas. Você vai se encher, você vai se ativar de poder. Que isso, se você não é batizado, se não fala em línguas ainda, a partir de hoje, essa vai ser a tua prioridade. Você vai começar a pedir isso ao Senhor diariamente. Senhor, eu quero falar em línguas. Senhor, começa a ouvir. Tem uma live, se você quiser, eu peço para a Luana liberar para vocês, porque ela tá privada. Muitas pessoas ganharam o dom de línguas nessa live assistindo, tá? Uma live que eu fiz com o Ariston Júnior e com o apóstolo Robson. Na hora ele estava ensinando as pessoas começaram a falar em línguas. Assista essa live para você começar a falar em línguas. Quando você começar a falar em línguas, vai parecer que você está imitando a pastora, isso é normal, tá bom? A primeira língua que você ganha é da sua mãe, do seu pai espiritual, do seu pastor, da pessoa que está ali com você, ok? Então, isso é normal, você não está imitando a língua de ninguém, tá? Você está recebendo um acesso da sua mãe espiritual, do seu pai, ok? É assim mesmo que acontece. Então, para, o diabo vai te aceitar, sabe por quê? O diabo, ele não sabe o que você está falando, então ele fica numa agonia. Igual a Luana fala, tá numa agonia, né, filha? O diabo fica numa agonia que ele não sabe o que a gente tá falando. Aí tu tá ali, de repente, tá dando uns rajada de glória, aleluia, você tá amanhetando a força das trevas, falando em línguas, e ele não sabe, porque você tá falando em mistério com Deus. Continuando. Vamos lá. Deus já ordenou uma restauração ao seu favor, mas você precisa entrar nela. Existe uma diferença entre provisão. O que que é a provisão? É algo que Deus já disponibilizou na obra da cruz. E tem o que? A manifestação. O que você vai acessar pela fé, obediência e perseverança. Então vamos lá. Tem 22 pessoas aqui comigo, mas não sei quem no YouTube. Vamos lá. Existe uma provisão. Não adianta você querer contender com isso, tá? Existe uma provisão, tá? Para a Luana, para a Manu, para a Bruna, para a Sueli, tá? Usuário do Zoom aqui que tá sem nome. Filha, tem uma provisão para você. Andréia, Carlos, Unária, Leide, Carla Daurivane, Gilma, Bruna, Andressa, Simone, Yasmin, Nádia, Heloísa, Vânia, Bianca, aqui tá Galaxy A26. Não sei o nome, mas tem uma provisão para você também. Então, não sou eu que falo, são diversas promessas bíblicas, ok? Tem uma promessa para você, isso é um fato. Existe uma provisão, tá? Mas a provisão, nós vamos precisar acessar ela, tá? Pela fé, obediência e perseverança. O reino de Deus, ele vai operar, Suiane, amém, filha. O reino de Deus, ele vai operar por direitos espirituais que precisam ser assumidos. Então, vamos lá. No reino de Deus, as coisas não funcionam do mesmo jeito que no mundo natural. Deus nos ensina que existem práticas espirituais que ativam aquilo que ele já prometeu. Quais são as práticas? Declarar a palavra, orar, perseverar e não desistir. Ok? Então, a fé é acionada e fixada pela declaração da palavra. Ou seja, sabe uma coisa que funciona demais? Tu vai na Bíblia, aí tu vai falar assim, ó. Vou pegar um exemplo simples aqui. Você vai pegar na Bíblia, tá? E aí vai ter uma passagem que vai dizer assim, ó. Deixa eu ver.
Você vai pegar uma passagem da Bíblia e você vai repetir ela. E você vai falar assim para Deus. Tipo assim, ó, a tempestade se submete a Jesus. Aí você vai declarar isso, Deus, eu vou viver o que está escrito aqui. Meu, esses dias eu tava lá na Imigrar, o apóstolo falou algo. Pedro andou sobre as águas. E você acha que só Pedro pode andar pelas águas? Tu sabia que isso é possível? Você pode andar sobre as águas também. Porque está na palavra. Se Pedro andou, mas toma cuidado primeiro, você tem que estar com muita fé, não vai se jogar lá do barco. Você vai ter que estar na fé de Jesus Cristo. Mas a Bíblia está falando que ele andou sobre as águas. Então eu vou andar também. Isso é manifestar o que está na palavra. A palavra está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, então por que eu não estou vivendo isso aqui que está na palavra? Eu vou declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai declarar. Então, o que eu preciso que você entenda? Nossa, pastor, é só isso? É só isso, criatura. Você vai declarar a palavra. Porque você vai pegar aquilo que está no reino espiritual e manifestar para o físico. Tem gente que não acredita nisso, mas é a realidade. Então, existem diversas passagens na Bíblia. Ó, aqui Deus está falando, ó. João 15:4, ó. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não tiver ligado à videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele dará muito fruto, pois sem mim nada podei fazer. Então eu tô tranquilona, porque eu tô nele. Eu tô ligada na videira. Ele tá ligado em mim, eu tô grudada com ele. Então eu vou poder fazer várias coisas. Eu vou ter prosperidade, eu vou fazer diversas viagens. Por quê? Porque eu tô grudadinha nele. E é a palavra que tá falando. Quem que tá grudado em Deus? Eu tô. Não abro mão dele. Então, o que que você precisa? Manifestar isso. Porque, gente, dias ruins vão vir, infelizmente. Todo mundo vai ter o seu dia ruim, tá? E se prepare para o dia da provação. Se prepare para o dia da provação. Cuidado. Você vai receber uma péssima notícia e você vai estar sendo provado. Aí depois tudo vai ficar bem. Entenda algo. Você vai receber uma notícia. E aquela notícia ela não é muito boa. Todo mundo vai passar por isso, gente. Não tô rogando praga, não, mas é a realidade. Você quer só receber bênção? Não. Você vai receber. Deus vai permitir você receber uma notícia ruim. Para ver qual vai ser a tua reação. Para o que ele vai te entregar no próximo estágio. O que que pode ser essa próxima notícia? De repente, Deus ele vai te entregar uma grande empresa, uma grande prosperidade nas tuas mãos. Só que antes disso acontecer, de repente você vai abrir a falência numa primeira empresa, não vai dar certo a primeira. Aí ele vai ver, vai pegando isso, Luana, né? Porque tem que tá conectado isso daí. Aí Deus vai ver como que foi a tua reação. Tu ficou murmurando? Ficou reclamando? Ai, Deus, eu abri uma loja, depois tive que fechar? Não. Ele viu a tua perseverança. Você foi ali mil e uma utilidades. Não, não deu certo aqui, então vou fazer aqui, não vou murmurar. Deus é comigo, Deus é fiel. É dessa maneira que Deus trabalha. Primeiro você vai provar-lhe o gosto amargo. Depois ele vai, bom, tá pronta. Eu passei por uma, meu Deus do céu. Gosto nem de lembrar. Meu Deus, foi terrível. Mas Deus estava me provando. Então vamos lá. Você gera convicção através da oração, da declaração, e você vai repetir isso até enraizar. A declaração não é um teatro, é uma concordância com o que Deus diz. Tu vai estar concordando com a palavra de Deus. A pessoa deve declarar até que isso torne parte da sua natureza. A fortaleza de Cristo vai ser construída em você. E as fortalezas ruins do engano, da mentira, elas vão ser anuladas. Então vamos lá, a restauração ela exige trabalho de fé e constância. Você não pode desistir. Aquilo que está nas regiões espirituais não é acessado por pressa, mas por perseverança, convicção e aliança. Não é na pressa. Você vai ter que perseverar. Tome posse do que já está disponível no espírito. As riquezas da graça estão disponíveis, mas a apropriação da riqueza é pela fé. Entendeu? O princípio tá ali, tá disponível, tá na bandeja. Mas você vai ter que ter fé para se apropriar daquilo, ok? Como se você fosse puxar algo das regiões celestiais para o reino tangível.
tá? Então, estabeleça rotinas de oração e confissões bíblicas por cada área. Então, você quer uma restauração, você está vivendo um processo de restauração, você quer que a sua área financeira seja restaurada. Você vai começar a declarar. Livro de 3 João. Amados, desejos que sejais próspero em tudo. Então, você vai falar assim para Deus, Deus, a tua palavra está dizendo que eu tenho que ser próspero em tudo. Então, o processo de restauração vai envolver essas declarações diárias que você vai ter que fazer, ok? Agora, eu vou passar para vocês as cinco riquezas da graça, tá? Na cruz. Existem 5 riquezas da graça primárias fundamentais. Qual que é a primeira? A primeira riqueza da graça é o perdão de todos os pecados, é a justiça de Deus em Cristo. Cristo, que não pecou, foi feito oferta pelo pecado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, qual que é o princípio? Restaurar começa pelo status espiritual. Você passa de culpado para justificado. Então, o que que você vai declarar? Cristo se fez pecado no meu lugar. Eu fui feita a justiça de Deus. Então, se você tem algum processo, problema com perdão, você vai ler isso aqui. A justiça, Cristo, ele foi feito oferta pelo pecado para que eu fosse declarado justa diante de Deus. Então, está na palavra, não tem mais do que o diabo ficar te acusando. Remissão, segunda riqueza da graça, remissão e redenção de todas as maldições. Cristo se fez maldição no nosso lugar, ou seja, na libertação você vai declarar a derrota de Satanás. Tem um monte de passagem na Bíblia que fala que Satanás ele tem um lugar para ele ir, já ele já é derrotado. Cristo já nos redimiu. A fé precisa aceitar, confiar e ter convicção. A pessoa precisa aprender a aceitar a palavra, confiar no que a Bíblia diz, colocar convicção e declarar até que isso se torne uma realidade na sua natureza. Terceira riqueza, cura para todas as enfermidades. Jesus tomou enfermidades e levou doenças. Ore e declare até tomar posse disso. Cura é a parte da restauração e vai exigir concordância com a palavra. Vamos lá. Deus, ele honra a fé que permanece alinhada com a palavra. Não é uma fé que apenas sente, uma fé de sensação. Uma fé que está alinhada com a palavra de Deus. Quarta riqueza da graça, a libertação da escassez, da pobreza. Então, a pobreza, a escassez, ela tem um componente espiritual, é uma prisão. E a cura, ela vai trazer o quê? Uma provisão para você. Então, você precisa diferenciar pobreza de espírito, pobreza de alma e pobreza financeira. Existe uma mentalidade pobre que pode permanecer mesmo quando a pessoa ela tem recurso. Então, não tem essas pessoas que elas têm muito dinheiro, mas elas têm escassez na mente. Tudo ela quer economizar. Mesmo em contexto de pobreza, a prosperidade pode operar por fé, provisão e milagre. Quem nunca? Você está num vento ali, o vento chacoalhando, balançando teu bar. Você está passando a prova, aí de repente um milagre acontece, a provisão chega. Porque a tua fé foi manifestada e a provisão chegou. Vitória, quinta riqueza da graça. Vitória sobre o domínio da morte. A morte, ela não é um evento biológico só. Existe uma dimensão espiritual de morte, tá? O domínio do medo. Existem pessoas que atraem morte para a vida, tá? Vive com medo. Cristo aniquilou a morte, trouxe vida e imortalidade por meio do evangelho. Aplicação para a sua vida. Declare vitória contra o domínio da morte. Se você está sofrendo opressão, destruição, uma sentença, você vai declarar vitória, porque tem na Bíblia. Ele tem a chave da vida, da morte, do inferno, do Hades. A chave está com ele. Existe também as 5 riquezas da glória, o que Deus derrama para manifestar a graça. Como assim, pastora? Deus, ele nos deu promessas e bênçãos pela graça, pela cruz. Mas para essas promessas saírem do espiritual e aparecer aqui na minha realidade, Deus também nos dá ajuda espiritual. E essa ajuda é o que chamamos aqui de riquezas da glória. Então, para você entender, graça é aquilo que Deus já fez por nós. Glória é o poder de Deus agindo em nós para que aquilo se torne uma realidade. Explicando de uma forma prática para vocês. Pela graça, Deus te perdoa, te cura, te liberta, te salva. Pela glória, Deus te capacita, te fortalece e te sustenta para tu viver isso no teu dia a dia, tá? As duas coisas caminham juntas. Uma não funciona sozinha sem a outra, tá? A graça e a glória. Então, imagine que alguém te dê uma casa pronta.
Isso é a graça. Mas o que que você vai precisar? Da energia, da água, estrutura para morar nessa casa. Isso é o quê? É a glória. Então, sem a casa, não há o que morar. Sem energia e estrutura, a casa não vai funcionar, ok? Aplicando a restauração. Existe o batismo e o enchimento com o Espírito Santo. Não adianta a pessoa ser liberta se ela não aprende a andar com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai sustentar a tua mudança. Não queira caminhar fora do Espírito Santo que você não vai conseguir. Se a pessoa não conhece o Espírito Santo, não aprende a ouvir sua voz e não deixa ele governar o dia a dia, a restauração ela não se mantém. Na prática, isso significa você vai precisar orar todos os dias, ouvir a direção de Deus, depender do Espírito Santo para tomar decisões simples, tá? Tudo vai ser o Espírito Santo. Você vai deixar Deus conduzir a tua vida, não é só ir para o culto. Sem o Espírito governando a pessoa, ela pode até melhorar por um tempo, mas ela vai acabar voltando aos mesmos padrões, que é essas pessoas que fazem terapias, fazem consulta. Não adianta, fora do Espírito Santo vai ser um alívio momentâneo. Regeneração e santificação. Quando a pessoa aceita Jesus, algo novo nasce dentro dela. O espírito dela é transformado naquele momento. Porém, a mente, as emoções e os hábitos não mudam tudo de uma só vez. Isso vai acontecendo o quê? Aos poucos, com o tempo, conforme aquela pessoa anda com Deus. Isso significa que, por dentro, no espírito, ela já é nova. Por fora, pensamentos, emoções, atitudes, Deus vai trabalhando aos poucos. A restauração, ela é um processo, não é aquilo que vai acontecendo tudo de uma vez, tá? Então, na prática, para você viver em restauração, tenha constância na tua busca com o Senhor diariamente. Abandone pecados antigos, tenha novos comportamentos. Meu, não tá rolando esse meu jeito, eu sou explosiva, você vai ter que aprender, mudar o seu jeito. Submeta os teus pensamentos e as tuas emoções à palavra de Deus. Tem momento, gente, que eu tô aqui em casa, as crianças estão pegando fogo. Aí, hoje mesmo, né, a Manuela e a Sara começaram a gritar e eu tava já com muita coisa na minha cabeça. Aí elas pegaram ali um brinquedo, só tinha um. Aí é meu, e começaram a gritar. Em outra época, gente, eu já ia dar um grito ali, aí eu fiquei ali parada, eu falei assim, eu não vou explodir nem nada. Aí eu vim aqui, eu tenho uma cabaninha, aí fiz elas esquecerem lá o negócio. Então, são escolhas. Você vai escolher a tua reação todos os dias. Ou você escolhe dar voz pro diabo ou dar voz para Deus. O que que o diabo queria aquela hora? Porque eu tava por aqui de coisa para fazer. E elas gritando, eu não consigo me concentrar com grito. Então, é você. Você vai ser, assim, "Ah, são minhas filhas, Deus. Eu não posso ficar gritando, maltratando minhas filhas." Eu falei assim, tá bom, a mamãe vai pegar ali um negócio, aí, ó, problema resolvido. Daqui a pouco elas estavam se engalfinhando de novo, ok? E ali é de glória em glória, a gente precisa aprender a mudar os nossos comportamentos, tá? Então, você vai ter uma autoridade real e sacerdotal. Como assim, pastora? Quem vai mandar agora é o Espírito Santo, não é mais o pecado. Antes o pecado mandava na sua vida. Agora quem manda é o Espírito de Deus dentro dela. Você não é mais escrava do pecado. Você foi chamada para governar a sua vida espiritualmente. Então você não vai mais viver dominado por impulsos. Você não vai aceitar tudo que vem na tua mente. Você não vai mais obedecer sentimentos errados. Eu vou falar algo para vocês que é uma realidade que eu estou vivendo. Não faça justiça com as próprias mãos. O próprio Deus, ele te justifica. Então, não queira ficar obedecendo aos comandos de Satanás. Às vezes a pessoa tá te devendo, aí o diabo fica ali, ó, te setando. Olha, ela tá te devendo, tá gastando, tá comprando, aí você tá vendo ela luxar, indo pra shopping. Não. A própria pessoa, ela vai receber uma sentença. Você tá andando ali nos estatutos, nos princípios. Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga. Aí ela tem um ex-marido, né? Que ele era essas pessoas de pedir cartão dos outros, não paga, faz empréstimo, só dando golpe nas pessoas. Aí hoje ela me ligou, é o pai do filho dela. Ela falou assim: ó, as contas dele foi bloqueada, ele tá desesperado. Alguém colocou uma das pessoas que ele prejudicou, foi, né, na justiça, procurou advogado. A própria pessoa, gente, a conta, ela chega, é inevitável. Eu só peço que você medite na palavra do Senhor dia e noite e não fique preocupado com isso. Quando que a pessoa vai pagar? Esquece a pessoa.
Senhor, abençoe ela. Às vezes eu até, Senhor, tem umas pessoas, gente, que eu juro pra vocês, eu peço a misericórdia de Deus, porque foi tão grave o que essas pessoas estão fazendo, que eu tenho medo da sentença do anjo. Quando o anjo descer com a espada na vida dessas pessoas, eu juro pra vocês, gente, eu tô com pena. Porque é uma coisa muito grave você mexer com autoridade espiritual, com pessoas que são levantadas por Deus. Eu ando olhando e pedindo a misericórdia do Pai. Eu falo, Senhor, essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Então, a gente precisa começar a orar por essas pessoas e não desejar o mal delas, porque elas não sabem. Você vai, Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa. É isso que a gente tem que pedir, tá? Então, você vai aprender a obedecer o Espírito Santo. Vai ter ali uma situação, por quê? Tu tá no processo da restauração. O que que o diabo quer? Que você volte ao eu, o velho homem. As 16 obras da carne. O que que o diabo quer? Que você volte a ser aquela pessoa explosiva que falava palavrão, aquela pessoa rixosa, irritada. Ó, sabe, às vezes você tá ali e do nada vem um incômodo, você fica com uma raiva do teu marido. Isso é o diabo, tá? Isso é diabo purinho. Não obedeça a essas setas, a esses comandos, ou contra sua mãe, contra seu pai, te dá uma irritação, tá? Isso são setas. Todos os dias, escolha obedecer a Deus, ok? Então, faça isso por meio de oração, renúncia. Andressa, filha, não é impossível, tá? Se vocês vissem como que eu era, gente, há uns anos atrás, ninguém acredita. Pastora, Deus, não dá nem para imaginar você falando palavrão. Eu era uma pessoa boca suja. Eu era barraqueira. Onde eu entrava tinha uma confusão. Vocês acham eu calma, assim, né? Sentada, isso é a obra do Espírito Santo, gente. Aonde eu tava tinha um fuzuê. Eu chegava, vixe, chegou, me chamava de Bianca. A Bianca chegou, meu nome é Pamela Bianca. Meu Deus, eu e a minha mãe, a gente chegava, era confusão com o vizinho. Uma vez eu me peguei com uma vizinha na frente do prédio, a vizinha foi xingar minha mãe, eu voei em cima dela, arranquei os cabelos, uma coisa terrível, foi polícia, eu era assim, gente, eu voava em cima das pessoas. Mas é a obra do Espírito Santo. Aí hoje a gente é assim, né? O que a palavra faz, né? O que a palavra diz? Vamos te dar um tapa, você vai virar outra face. Esse é ser cristão, gente. Desafio na menopausa, pois a irritabilidade, eu imagino, filho. Então, aí é que tá, filho. Tem coisas que elas são patológicas. Então, o que que eu sugiro para você, né? Você vai consultar o seu médico, né? Ver se tem algum hormônio, algo do bem-estar que você possa tomar que possa amenizar isso, né? Porque isso daí não é diabo, isso aí é o próprio teu corpo, né? Manifestando isso. Então vamos lá. A prática ela vai gerar uma mudança de verdade. Então não adianta só ouvir a palavra ou ler a Bíblia. A mudança vai acontecer quando você passar a praticar o que a Bíblia fala. Não adianta tu ler e não praticar. Então, a Bíblia precisa ser praticada por você. Persevere. Fez uma meleca, falou um palavrão, Senhor, me perdoa. Não caia por conta disso. Pede perdão a Deus, demonstre arrependimento. É assim mesmo, gente, é de glória em glória, né? Não sou santa também, um de outros, eu dou uns gritos aqui, quase que Senhor, me perdoa. Essas coisas acontecem, nós somos seres humanos, tá? Então, com o tempo, você vai construir uma vida firme em Deus, só não tenha pressa, tá? Isso é gradativo, vai acontecer com todo mundo aqui, tá? Se você for ver mesmo, ó, se vocês forem ver, é que tá tudo privado. Lá os meus primeiros vídeos, lá em 2023, 2024, gente, eu gritava nas lives, eu era assim um pouco mais explosiva, né? Aí o Senhor foi mudando isso. Foi uma bênção? Foi. Almas foram salvas, pessoas foram libertas? Foram, né? Mas eu tinha os meus excessos naquela época, não precisa disso, né? Então, o Senhor, ele vai trazendo o quê? Um equilíbrio em você. Se você vê uma pregação hoje, aquela época, e tem coisas que Deus vai restaurar. Uma coisa, esses dias, o apóstolo falou assim que eu tinha um negocinho ali que eu fui falar na pregação, ele falou assim, "Ó, isso aqui é um pouquinho de arrogância, hein? Tem ainda algumas coisas que eu falo assim que pode parecer arrogância. Só que daqui a um ano já não vai ter mais, porque eu tô sendo moldada, lapidada. Então tem umas coisinhas ainda que o Senhor ele vai moldando na gente, ok? Então, vamos lá. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus vive dentro de quem é de Cristo. Esse poder traz o quê? Cura, ânimo, libertação, restauração. Na prática, isso significa orar e declarar vida aonde tinha doença, tristeza, desânimo, opressão.
Restauração não é só consertar o que quebrou, é trazer vida nova onde tudo parecia morto. Amém? Então, você vai acessar o reino através de palavras simples. Você vai declarar as palavras, né? Quem está em Cristo não pertence mais ao mundo das trevas, agora pertence ao reino de Deus, tá? Então, isso significa a pessoa, ela pode falar com Deus, ela pode pedir ajuda, ela busca direção, ela permanece na presença de Deus, ok? Na prática, ela precisa viver com consciência de que tem permissão para entrar na presença de Deus, pode confiar que Deus ele te ouve e você não precisa fugir de Deus quando erra. Pelo contrário, você vai se aproximar. Meu, você errou aí que é o momento de você, Senhor, me perdoa, não era para eu ter feito isso. A restauração acontece quando a pessoa aprende a viver todos os dias com Deus, deixando o Espírito Santo governar a sua vida, ok? Então entenda isso e pratique isso. Você precisa entender o que Deus já te deu. Você só vai conseguir viver aquilo que você entende. Se você não sabe o que Deus já te deu, você não vai conseguir usar. Você precisa ter a consciência das coisas que já são suas no reino do Espírito. Vou te dar um exemplo simples. Se alguém tem um direito, mas não sabe disso, ele vai viver como se não tivesse. Imagina uma pessoa, ela tem direito a um benefício ali do governo. Ela poderia estar ganhando 10 mil por mês, um exemplo. Só que ela não sabe desse direito. Aí ela está vivendo naquela escassez, sendo que ela tem um direito. É tipo isso. Quando a pessoa entende isso, ela vai acessar. Quando ela não entende, ela vai viver o quê? Limitada. Ok? Então você precisa praticar o que entendeu para entrar na bênção. Não adianta só entender. A mudança vai acontecer quando você passar a praticar. Quando você pratica a palavra, você entra. Na prática, isso significa que você precisa identificar a área que precisa de restauração. Então, hoje é o dia. Qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada? Entender o que Deus já prometeu para essa área. Então, você vai começar a comer a Bíblia. Bom, o que que Deus está falando para mim? Vai para o chat, vai para o Google, sobre a minha vida financeira. O que que Deus está falando para mim sobre a minha finança, sobre a minha emoção, sobre a minha saúde? Você precisa entender o que Deus já prometeu para você sobre essa área. Declare a palavra diariamente, ore, não desista. Com o tempo, aquilo vai passar a se manifestar na sua vida, ok? Um segredo prático, né? Coisas que eu costumo fazer. Primeiro, antes de orar em línguas, você declara. Você faz uma declaração ali de forma muito clara com Deus sobre o que você precisa. Senhor, eu preciso que a minha saúde seja restaurada. Aí você vai começar a orar em línguas e o Espírito Santo vai fazer aquela oração em concordância com o que você necessita. Amém? Continuando. Restauração acontece quando você entende o que Deus já fez e começa a viver isso todos os dias. Então, existem declarações de identidade que você pode declarar para o Senhor da obra consumada. Existem várias. Cristo se fez pecado no meu lugar. Eu fui feito justiça de Deus. Pelas feridas de Jesus, há cura e restauração para mim. Escassez e pobreza não governam minha vida. Cristo trouxe provisão. Eu tenho vitória sobre o domínio da morte. Cristo aniquilou a morte. Sou sacerdócio real e governo em Cristo. Não sou governado pela carne. Então, existe uma série de declarações que você precisa manifestar, declarar diariamente. Faça um diagnóstico, cada área da sua vida. Reconheça a necessidade de restauração. Admita Senhor, o que que precisa melhorar, o que que precisa ser restaurado. Senhor, eu te apresento, Pai, essa área da minha vida que está necessitando de uma restauração. Agora entenda algo. Se de repente você acabou de passar por um processo de libertação, e ali tem diversas áreas na sua vida que precisam ser restauradas. Você precisa ir com calma. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir. Você vai começar pelo mais urgente. Qual que é o mais urgente? A tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus. Quando tu tem, quando tu desenvolve uma comunhão com Deus, é batata, você vai perceber, o próprio Deus vai começar a alinhar áreas da tua vida que é a mais urgente. No meu caso, qual foi a primeira área que Deus trabalhou em mim? A minha área financeira, que era a mais urgente. Aí depois foi o casamento. O Senhor tá alinhando agora a minha maternidade. Gente, deixa eu falar algo pra vocês. Até aqui foi o Senhor, eu vou compartilhar algo, né? Quando você tá no estreito com Deus, Deus ele quer trabalhar numa área da tua vida, tá?
Então, o que estava acontecendo comigo? Eu não queria mais fazer as coisas simples na minha casa. Eu tinha muitas demandas. Então, eu estava igual aquela passagem lá de Marta e Maria, que uma estava muito, então eu não estava fazendo as coisas simples. Eu estava terceirizando, então eu pagava uma pessoa para vir. Aí Deus começou a me estreitar, porque eu estava me recusando a lavar o meu banheiro. Eu queria pagar alguém. Então, existem áreas da minha vida que estão sendo restauradas hoje. Então, tem coisas que eu queria terceirizar, e o Senhor fala assim: não, você vai fazer. Nossa, Senhor, eu tenho 1000 coisas para fazer, eu vou ter que lavar um banheiro? Vai. Você vai parar aqui e vai lavar os 2 banheiros aqui da sua casa. A restauração é isso, gente. Deus, ele vai restaurar áreas da sua vida que talvez você acha que não tem, meu, isso aqui não tem nada a ver, eu já superei isso, não. Deus te leva para lá de novo e vai restaurando. Deus está restaurando a minha maternidade, eu tô tendo mais tempo para as minhas filhas. Às vezes eu tinha as minhas demandas. Deus me tirou da internet. Porque para eu ter mais o quê? O meu olhar para dentro da minha casa, olhar para o meu filho. Então agora eu tô tendo uma restauração familiar. Entenda algo. Deus, ele vai ver pelo qual que tá mais urgente. Como que eu ia ter uma restauração familiar se o meu financeiro tivesse quebrado? Então, as áreas da sua vida, o Senhor vai vendo o grau de urgência. E ali tudo vai sendo restaurado. Então não fique aflito. Às vezes as pessoas acabaram de aceitar Jesus ou acabaram de passar por processo de libertação. Aí ela, mas Senhor, como que vai ser isso? Eu quero trabalhar em casa, eu quero pagar minhas contas, eu quero limpar meu nome. Senhor, eu preciso disso. Entende? Eu não tenho prazer na vida sexual, eu não tenho. Calma, a restauração sexual vai vir para sua vida. Vai, a obra ela vai vindo diante da maior necessidade. O Senhor ele vai ajustando ponto a ponto. Ai, meu Deus, eu estou desesperado, eu quero me mudar desse lugar. Fique muito tranquilo. É vontade do Senhor. Fique muito tranquilo. Deus ele não está satisfeito em ver você preso em determinadas áreas. Ele não está satisfeito. O Senhor ele quer te dar plenitude em todas as áreas. Isso é um fato. Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento. A palavra do Senhor vai nos dizer: sou eu que sei os planos que tenho para vós. Quais os planos que Deus tem para as nossas vidas? Agora a gente vai precisar o quê? Acessar esses planos. Amém? Glória a Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Preparem o coração para a nossa próxima aula, nossa última aula. A gente vai falar de algumas coisas, uma delas é o chamado de libertação. Você que sente isso, que Deus vai te usar fortemente nisso. A gente vai falar de níveis de chamado. Vamos falar, vou ver se dá um tempo. Eu vou tentar falar com vocês sobre o ministério quíntuplo, né? Qual que é o teu chamado? Se você se identifica como mestre, evangelista, qual é a vertente? O que queima no teu coração? Se der tempo, eu vou falar um pouquinho disso para vocês, tá? Como se fosse uma aula bônus.